Bom, vamos iniciar o último capítulo do curso, tá? Que é polarização da luz, tá? Neste capítulo vamos a discutir um pouco uma coisa já também mais a ver com o comportamento ondulatório da luz, tá? E já, mas já a gente agora vai considerar um pouco mais em detalhe que a luz é formada por campos elétricos e magnéticos que são descritos por vectores. A polarização tem muitas aplicações, ou a gente consegue ver os efeitos de polarização em muitos fenômenos, tá? Por exemplo, esse gato que vocês estão vendo trocar de cor basicamente está sendo observado com luz com luz polarizada. E as cores têm uma combinação são consequência de uma combinação de interferência, ou seja, de diferenças de fases induzidas pela polarização da luz. Mas já vamos a falar um pouco sobre essas coisas. Então, o ponto inicial de esta discussão é que como eu falei, a luz é uma onda eletromagnética y es compuesta por campos eléctricos y magnéticos que oscilan de forma perpendicular a dirección de propagación y perpendiculares entre sí. Lembrem que em geral a gente vai discutir as coisas sempre em termos do campo eléctrico, especialmente porque o campo magnético interage pouco com a matéria. Porém, no caso da polarização, ainda que eu não vou discutir no curso, mas tem fenômenos bem interessantes nos materiais magneto-ópticos, onde a gente pode controlar a polarização com o campo magnético, e também tem várias aplicações tecnológicas para isso daí. Mas fica para você a palavra-chave se vocês tiverem mais interesse para vocês procurarem na literatura. A gente vai se concentrar só no campo elétrico, e a direção na que oscila o campo elétrico é chamada direção de polarização. Tá? Então, a gente uma onda polarizada, por exemplo, na direção Y, tem uma amplitude, tá? Y, 0y, comprimento de onda lambda, frequência ômega, e se se propaga ao longo do eixo X, eu vou escrever como sempre, X menos ômega t, tá? Com a oscilação, com uma diferença de fase, que vai depender de como que a gente defina a onda na origem, tá? Muitas vezes, lembra que muitas vezes o que a gente faz é simplesmente colocar essa diferença de fase em zero e escolhe a origem do tempo para que essa diferença de fase seja zero. E dependendo de como escolhe a gente essa diferença de fase, a gente pode escrever essas ondas como senos ou como cossenos. O ponto é que na hora que a gente definir para uma dada onda, a gente não pode ficar trocando arbitrariamente esses parâmetros. Então, a polarização, a gente pode definir a polarização vertical, tá? Ou como a onda, se o eixo Y está na vertical, como a gente acabou de falar. Um campo elétrico oscilando, tá? Na direção Y. Ou a gente pode definir uma onda horizontal, do mesmo jeito, com um campo elétrico oscilando agora na direção X. Tá? Esses são dois casos particulares, tá? Do que a gente chama de polarização linear. Polarização linear é quando
o campo elétrico sempre oscila no mesmo plano ao longo da propagação, na mesma direção ao longo da propagação da onda. De forma arbitrária, escrita de forma arbitrária, uma progressão linear arbitrária, seria uma onde estão definidos a última amplitude é 0x na direção x, é 0y na direção y, porém, as duas faces, tá? Dessas duas componentes, elas são iguais, tá? Então, tem a mesma fase para que quando aumenta as duas, quando ao mesmo tempo diminuem as duas ao mesmo tempo. Aí, então, essa seria uma polarização linear arbitrária, tá? Assim, de um modo geral, tá? Então, temos a polarização horizontal, a polarização vertical, a polarização linear, de modo geral, e o ângulo que esse vector faz, a direção de polarização, o plano de polarização faz com o sistema de coordenadas, até está dado pela tangente do ângulo, vai ser a cociente entre os dois campos, as duas componentes. Então, sempre que eu tiver uma onda, tá, eletromagnética polarizada, tá, eu vou poder decompor ela em duas direções e a partir de como seja essa decomposição, tá, eu vou ver o comportamento. Tá? Vejam que, insisto, o ponto importante aqui é que as duas ondas, tá, as duas componentes da onda, elas estão em fase. Tá? Eu posso definir uma fase inicial, eu poderia ter, como já falei, fazer ele igual a zero, mas é a mesma para os dois lados, para as duas componentes. Já se eu tenho diferenças de fases entre as duas, aí eu não vou ter, aí nós não vamos a ter os dois campos oscilando, subindo e descendo ao mesmo tempo, as duas componentes, e o que vai fazer é que o vector resultante, tá, ele gira em volta da direção de propagação. Um dos casos mais discutidos é a polarização circular, que na polarização circular vejam que nós precisamos que as duas componentes, os módulos, tá, a amplitude das duas componentes, ela tem que ser a mesma, é 0x, é 0y igual a 0, e que a diferença de fase tem que ser π sobre 2, mais ou menos π sobre 2. Por quê? Porque se eu faço mais ou menos π sobre 2, este cosseno vira seno, então eu tenho cosseno e seno, tá? A decomposição dá alguma coisa tipo por coordenadas polares, tá? Mas se é mais π sobre 2 ou menos π sobre 2, ele dá dois efeitos diferentes, que faz com que a onda fique girando à direita ou girando à esquerda. Então, nós vamos a falar em luz circularmente polarizada à direita ou luz circularmente polarizada à esquerda. De um jeito mais, o caso mais geral, de duas componentes que não estão em fase, podem não estar em fase, mas também, além de não estar em fase, elas também estão, não têm a mesma amplitude. Então, isso vai dar uma onda elipticamente polarizada. Tá? Elipticamente polarizada. Tá? Então, vejam que as duas amplitudes são diferentes, mas também tem uma diferença de fase entre elas. Então, vamos a falar, estou mantendo esta diferença de fase inicial, mas em geral a gente joga ela para zero, mas nós temos também uma diferença de fase entre as duas. Então, o que vamos a ter? Nós vamos a ter, se a diferença de fase na onda circularmente polarizada é π sobre 2, então nós vamos a ter aparecer um sinal negativo aqui, e a onda vai girar neste sentido, anti-horário, ou polarização à esquerda. Se a diferença de fase é menos π sobre 2, isto vai ficar, o cosseno vai virar seno,
e aí vou ter uma onda polarizada à direita ou em sentido horário. Tá? E a onda elípticamente polarizada, vejam que eu posso definir um plano aqui em volta do qual está a elipse, que forma um certo ângulo alfa com o eixo x, por exemplo. E esse ângulo alfa depende de quê? Depende das duas amplitudes, tá? Das duas componentes e da diferença de fase entre essas duas componentes. Então, mexendo com essas coisas, eu posso construir diferentes estados de polarização. Tá? Podemos falar, em princípio, todos os estados de polarização são casos particulares do último aqui, que é o elipticamente polarizado. Então, nós vamos a introduzir um elemento muito importante em polarização um elemento chamado polarizador. Um polarizador é um dispositivo, tá? Que só permite passar luz em uma direção de polarização. Tá? Só se a luz tiver esta polarização, tá? Ela passa por aí. Então, o que a gente faz com o polarizador? Então, o que a gente vai fazer sempre é, se a polarização tem uma direção definida, tá? Bem definida, o que eu vou fazer é usar essa direção como as direções de decomposição. Então, vamos decompor a luz paralela e perpendicular à direção do eixo do polarizador, da direção do polarizador. Então, a direção paralela vai passar, a perpendicular não vai passar. Então, a paralela, então, a gente vai obter como a projeção do campo elétrico na direção paralela ao eixo polarizador. E essa projeção a gente obtém com o cosseno. Quem define se passa ou não passa luz, tá? É a interação entre o polarizador com o campo elétrico. Só que lembrem que a gente não enxerga campo elétrico, senão não enxergamos a média temporal do módulo quadrado, a irradiância. Então, o que vai acontecer? Se o campo elétrico consegue passar por aqui, a projeção, o que nós vamos enxergar do este lado vai ser o que o campo elétrico conseguiu passar. Então, vai ser o quadrado do campo elétrico que consegue passar o polarizador. Então, a radiância transmitida vai ser a inicial vezes o cosseno quadrado do ângulo que o polarizador faz com a direção inicial. Se o que chega aqui é luz natural, o que é a luz natural? A luz natural é luz onde não existe não tem uma direção definida de polarização. Ou seja, o tempo todo a polarização está mudando, tá? E todas essas polarizações são permitidas. É claro que na hora que a luz natural passa através de um polarizador, tá? Só vai conseguir passar aquela radiação que tem uma componente na direção do polarizador. Então, o que nós vamos ter que fazer é, para cada componente, vamos ter que projetar na direção e somar todas as contribuições. Então, nós vamos ter que fazer a integral entre 0 e π, porque o campo elétrico oscila en este plano, então o sea, el campo eléctrico no es só un vector, sino ele tem uma direção de oscilação, então entre 0 e π eu tenho todas as direções, qualquer maior já é equivalente a uma das anteriores. Então, vamos entre 0 e π do cosseno quadrado de θ, se a gente integrar, isso dá I0 sobre 2. Então, se a gente tem luz não polarizada, o que consegue passar ao outro lado do polarizador é a metade da intensidade de radiância. Então, aqui vocês veem dois polarizadores alinhados paralelos, a luz passa através deles, tá? Ainda que se do outro lado tiver luz não polarizada,
aqui está passando a metade. Tá? Nosso olho não tem sensibilidade à polarização. Tá? Então, não nos conseguimos definir estado de polarização por um olho. Nós precisamos de uma ajuda, que a ajuda é o polarizador. Então, se a gente começa a girar o polarizador, menos luz consegue passar, e quando os polarizadores estejam a 90 graus, nada vai conseguir passar, porque a luz do primeiro polarizador só tem contribuição no eixo horizontal daqui da tela, e a projeção desta no eixo do segundo polarizador é nula, então não consegui passar luz. Então vocês veem como girando o polarizador vou de claros a escuros, devido a esta lei daqui. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho luz não polarizada, eu sei que 50% da luz do feixe não polarizado passa por um primeiro polarizador. Então, se eu tenho luz não polarizada, no primeiro polarizador só a metade da intensidade passa. Se eu adiciono um segundo polarizador paralelo ao primeiro, não vai ter efeito nenhum, porque 100% da luz que passou do primeiro polarizador está orientada igual que ao segundo polarizador. Então a intensidade final vai ser I0 sobre 2. Se agora a gente coloca um terceiro polarizador, tá? Coloca o segundo polarizador formando um ângulo diferente do ângulo inicial, tá? Por exemplo, a gente bota o primeiro polarizador em P, tá? A metade da intensidade passa, o segundo polarizador formando um ângulo, tá? Um ângulo. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que aplicar a lei de Malus. Então, a intensidade inicial para o segundo polarizador, para o segundo polarizador vai ser I0 sobre 2, vezes o cosseno quadrado da projeção por conta da lei de Malus da projeção. Tá? Então, por exemplo, se o segundo polarizador estiver a 45 graus, tá? Da intensidade inicial, tá? Eu chego aqui, só um quarto. Se o segundo polarizador estiver a 90 graus com o primeiro, aí é o que já falamos, não tem projeção nessa direção, o que chega é zero. Tá? Tá legal? Tá. Em geral, tá? Quando a gente tem um conjunto de dois polarizadores, a gente chama ele ganha nomes, tá? O primeiro a gente chama polarizador mesmo, porque ele vai definir a direção da polarização. Ao segundo a gente vai chamar de analisador, tá? Então nos problemas vocês vão achar muito luz polarizada, chega a um analisador, coisas desse estilo, tá? Sempre o analisador é o segundo, é aquele polarizador com quem eu afiro o estado de polarização que chegou até o sistema. E o primeiro é para eu condicionar se eu preciso transformar luz não polarizada em algum estado de polarização. Então vamos fazer um probleminha. Três polarizadores lineares perfeitos são alinhados perpendicularmente a seu eixo central, ao longo do qual incide um feixe de luz não polarizada de intensidade de radiância I0. Se o primeiro e o último polarizador forem cruzados, e o do meio gira uma taxa ômega ao volta do eixo central, escreva uma expressão para a irradiância final em função de ômega. Então, o que vai acontecer? Nós temos três polarizadores, tá? Este está girando, o segundo está girando, o primeiro e o terceiro estão cruzados, tá? Então, o que nós temos que fazer é, no primeiro polarizador, aqui em A, temos intensidade como a luz não polarizada, a intensidade aqui vai ser I0 sobre 2. No segundo polarizador, eu vou ter a intensidade de A aplicando a lei de Malus cosseno quadrado de θ. Só que a intensidade em A é 1 meio e A é 1 meio I0. E o θ2 é ômega t. Então, nós vamos ter I0 cosseno quadrado de ômega t. Já para o terceiro polarizador,
eu tenho que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque o, o ângulo, aqui eu tenho que medir da direção do primeiro para o segundo. Então, da direção do primeiro para o segundo, sim, a gente tem o complemento do ângulo θ2. Então, nós vamos ter que IC vai ser IB, cosseno quadrado de 90 menos θ2, que vai ser o C, e como θ2 é ômega t, vai ser o seno de ômega t. Então, isso vai dar I0 sobre 2, cosseno quadrado de ômega t, que é IB, seno quadrado de ômega t, tá? Que vai ser a lei de Malus aplicada para o segundo. Tá? Vocês estão olhando aqui, já para vocês, claramente eu posso escrever isso como seno quadrado de 2 ômega t, mas eu vou deixar para vocês fazerem a conta, que é bem simples fazer, tá? Reescrever, em lugar de escrever isto daqui como 2 seno de ômega t, seno quadrado de 2 ômega t, eu vou reescrever isso daqui como 1 menos cosseno de 4 ômega t. Tá? Então vejam que, por que deste jeito assim? Para vocês verem que a polarização, se o polarizador gira com uma frequência ômega, a intensidade final ela é modulada com uma frequência 4 vezes ômega. Tá? Então, bem mais rápido do que está aqui. Um outro problema, tá? É um feixe parcialmente polarizado elipticamente, se propaga na direção Z, passa por um polarizador linear perfeito. Tá? Então, vejam que é parcialmente polarizado. Quando o eixo de transmissão do analisador está ao longo das direções X e Y, as intensidades transmitidas são 1,5 e 0 e I0. Qual é a intensidade para outras orientações? Tá? Então, o primeiro ponto aqui a ter presente, tá? É que a luz, o polarizador, ele está parcialmente polarizado. Então, o que vai acontecer em X? Em X ele vai ter que é o que vai passar? Vai ter uma componente não polarizada, tá? Tá? E uma componente polarizada. A variação da componente não polarizada, tá? Que chega ao polarizador, ela é a mesma, tá? Independentemente se estou com X ou no Y. Mas além disso, nós temos a componente em X e Y, que essa sim depende da orientação dos polarizadores. Tá? Então, no caso que nós temos X vai ser 1,5, no caso onde nós temos 1,5 e 0, no caso onde nós temos Y, nós vamos a ter I0. Agora, a componente elipticamente polarizada, eu vou decompor em duas partes, uma em X e uma em Y, e eu vou ter que projetar isso para os polarizadores, para o polarizador. A componente em X vai ser projetado com o cosseno, a componente em Y vai ser projetada para o cosseno para o ângulo que esteja polarizador. Então, se eu faço o módulo quadrado disso, eu vou ter que a irradiância vai ser a combinação, vai ter uma parte de X, o que seja projetado de X e o que seja projetado de Y. Lembrem que isto daqui eu tenho que integrar também, tem uma parte temporal e eu tenho que fazer a média temporal. Então, quando eu faço, não é só fazer o y quadrado, sino quando faço o y quadrado, vou ter termos cruzados que vão na média vai dar zero. Tá? Como já fizemos isso na interferência. Então, vou ter uma parte, a contribuição de x e a contribuição de y. Então, agora eu vou combinar todas estas coisas. Então, o que vai acontecer? A não polarizada, ela é sempre a mesma coisa, tá?
Mas então eu vou escrever isso daí como u vezes 1, e o 1 eu escrevo como cosseno, cosseno quadrado mais seno quadrado, só para poder somar estas duas coisas. Para ter a irradiância em função de θ, vai ser a soma da contribuição em elíptica e não polarizada, e aí eu posso reorganizar isso daí para ver que, tá? A irradiância de θ, tá? Esto de aquí en x es 1,5, esto en y es 1 vezes I0. Então vejam que no final a irradiância final só depende do ângulo, tá? E não depende de quanto eu tenho de luz não polarizada, tá? Só vai depender de como esse ângulo afeta a luz polarizada. Então não preciso me preocupar de qual é a contribuição da luz não polarizada nesse problema, tá? Existem diferentes formas de eu gerar um estado de polarização, tá? A mais usada é chamada do dicroísmo. O que é o dicroísmo? O dicroísmo é uma absorção seletiva de uma das componentes da polarização, tá? Como é? A representação mais característica disso é uma corda que passa por uma fenda, sim? Se a corda oscila na direção da fenda, a onda consegue passar. Se ela oscila perpendicular, ela não consegue passar, tá? Como que eu consigo fazer isso para a luz? Bom, eu faço isso com moléculas longas, tá? Materiais que têm moléculas bem longas, tá? Você vê aqui a microscopia eletrônica de um desses daí. São materiais que têm cargas elétricas, tá? Que podem oscilar quando chega ao campo. Então, o campo elétrico oscila, tá? Faz oscilar as cargas, e se a molécula está alinhada paralela ao campo elétrico, essas cargas oscilantes não emitem nessa direção, mas se ela está perpendicular, ela emite nessa direção, tá? Então, com isso aí, tá? Eu consigo que a molécula deixe passar só uma das polarizações, tá? Tem um monte de materiais desse tipo, são os filmes Polaroid, esse é o melhor exemplo de esto de aqui. Basicamente são polímeros com as moléculas alinhadas. Tá? Outro jeito de conseguir polarização, tá? É por reflexão. Por quê? Porque quando a luz é refletida, lembrem das relações de Fresnel. Tá? Aqui nós temos a luz transmitida e refletida, tá? Sempre que eu tenha reflexão ou transmissão, eu não vou ter os mesmos valores de transmissão e reflexão para as duas componentes. Então, se eu decomponho a luz em essas duas componentes, a intensidade que é transmitida, ainda que a luz chegue linearmente polarizada, a intensidade que é transmitida para cada uma dessas componentes é diferente, e com isso eu mudo o estado de polarização, tá? Em particular, se a gente pega a onda TM, a transversal magnética, tem uma orientação, tá? Onde não tenho luz refletida. Toda a radiação que chega nessa TM, ela é transmitida. Esse ângulo é chamado ângulo de Brewster, tá? Então, e ele é muito usado, por exemplo, na fotografia. Vejam, os polarizadores, aproveitando esse fenômeno, vejam como aqui a luz é refletida na água, por exemplo, tá? Se eu boto o polarizador em uma direção, que é um fio polarizador, nada acontece.
Mas se eu boto um filme polarizador perpendicular, a luz que é refletida, tá? Que só tem uma polarização, se eu boto perpendicular a essa direção, eu consigo eliminar essa polarização e então eu consigo ver o que está detrás. Eu elimino as reflexões, tá? Então vamos ver isso aí. Como é que funciona a polarização com reflexão? Então falamos que na onda TM eu tenho um ângulo onde a onda não tem reflexão. Então, se não tem reflexão, o coeficiente de reflexão da onda TM ele tem que ser igual a zero. Se vocês lembram da relação de Fresnel, este é o coeficiente de reflexão. Para que esto seja igual a zero, o numerador tem que ser igual a zero. Então, o numerador vai ter que ser igual a zero. Então, de aqui, eu posso escrever cosseno de θ 2, tá? Como em função de cosseno de θb. Pela lei de Snell, tá? Eu consigo escrever seno de θ 2, e agora eu vou elevar ao quadrado, elevei ao quadrado aqui também, tá? Em função do seno de θb, certo? Seria seno de ângulo incidente. Agora, o que eu faço? Eu faço a soma desses dois, tá? A soma desses dois é seno quadrado mais cosseno quadrado de 1. Mas, além disso, esse 1, eu posso escrever como seno quadrado de θb e cosseno quadrado de θb. Reorganizando isso daí, tá? Nós vemos que eu posso reorganizar esto de aqui e escrever como. Vean que este numerador con este numerador se cancelan, coseno pasa para aquí y se transforma en tangente. Toda tangente de beta de B va a ser θ n2 sobre n1. Entonces, si un ángulo de incidencia satisface esta relación, ese ángulo se llama ángulo de Brewster y a luz refletida es polarizada. ¿Tá? Isso vai ser muito importante para gerar luz polarizada por reflexão. Se a gente olha, vamos estudar, pensar um pouco mais nesse ângulo θb. Se a gente escreve seno de θ 2 com a lei de Snell, é n1 sobre n2 seno de θb. Mas vejam, isto é seno sobre cosseno. Se eu passo cosseno multiplicando para este lado e isto para outro lado, o seno, desculpem, o seno de θb, tá? Eu posso escrever como n1 sobre n1 sobre n2 seno de θb, eu posso escrever como é igual a cosseno de θb. Tá? O seno de θb é n2 sobre n1 cosseno de θb, só que n2 sobre n1 com n1 sobre 2 se vai se cancelar, então seno de θ 2 é igual a cosseno de θb. Então, se eu faço agora seno de θb mais seno de θ 2, tá? E eu decomponho isto aqui, eu tenho seno de θb, cosseno de θ 2, cosseno de θb, seno de θ 2. Mas o seno de θ 2 é cosseno de θb, então vou ter cosseno quadrado de θb. Mas se o seno de θ 2 é cosseno de θb, o cosseno de θ 2 vai ser o seno de θb. Então vou ter seno de θb ao quadrado e isso é igual a 1. Então, se seno de θb mais seno de θ 2 é igual a 1, significa que θb mais θ 2 é igual a π sobre 2. Então, outro jeito de falar quando eu tenho polarização total é quando o ângulo formado entre o ângulo de incidência e o ângulo de refração é de 90 graus. Bom, um par de problemas relacionados à polarização por reflexão podem ser, suponha que 200 watts por metro cuadrado de luz natural incidan en un bloque de vidrio en su ángulo de polarización. Além disso, imagine que a transmitância total na interface vidro-ar seja de 92,5%, então determinar a quantidade de luz refletida. O fato de falar que incide no ângulo de polarização, que é outro jeito de falar que incide no ângulo de Brewster. Tá? No ângulo de Brewster o que vai acontecer é que não vai ter reflectância
paralela ao plano de polarização e só vai ter reflectância perpendicular ao plano de polarização. Tá? Então o R paralelo é zero. E o T paralelo vai ser 100% transmitido. Aí sabemos que a transmitância total vai ser a média da transmitância paralela e perpendicular ao plano. Então, mas sabemos que a transmitância paralela é 100%, é 1, então, e que a total é 0,925. Então, daí a gente pode calcular que a transmitância perpendicular é 0,85%. Agora, por outro lado, a soma das transmitâncias de cada tipo ela tem que ser 1. Então, a transmitância perpendicular mais a reflectância perpendicular tem que dar 1. Como a transmitância é 85%, a reflectância vai dar 15%. E agora podemos calcular a reflectância como a média das duas reflectâncias. Tá? A perpendicular mais a paralela. A paralela já sabíamos que era 0. Então, a reflectância vai ser 7,5%. E então, dos 200 watts por metro quadrado, só 15 watts por metro quadrado que são transmitidos. Tá? Então, o ponto aqui principal é ter presente isto aqui. Tá? Que uma componente anula, a reflectância de uma componente se anula. Outro problema, um raio luminoso que estava se propagando no ar incide com o ângulo de Brewster em um material com índice de refração meio. Abaixo desse material tem o outro. Se o raio também incide no terceiro material com o ângulo de Brewster, ache o índice do terceiro material. Então, o que vai acontecer? Na interface, primeira interface, nós temos que incidir o ângulo de Brewster. Então, a tangente θ1 vai ser N2 sobre N1, só que N1 é 1 porque é o ar. E também nós temos que θ1 mais θ2, que vai ser o ângulo de refração, tá? Porque esse ângulo é igual ao ângulo de θ2, é o mesmo acima e embaixo. Tem que ser, eles são perpendiculares, então tem que ser π sobre 2. Na segunda interface, a gente tem que θ2, que também é ângulo de Brewster, θ2, tangente θ2 é N3 dividido em N2. Daí a gente pode escrever que N3, tá? O N2 a gente troca por tangente θ1, então N3 tangente θ2 por tangente θ1, só que tangente θ2 é o complemento, θ2 é o complemento de θ1, então tangente θ2 a gente pode escrever como π sobre 2 menos tangente θ1, só que a tangente de θ2, π sobre 2 menos θ1 é a cotangente de θ1, cotangente por tangente dá 1. Então, o índice de refração tem que ser 3. Para ter o ângulo de Brewster aqui e o ângulo de Brewster aqui, nós temos que voltar para o mesmo meio. E isso é razoável, porque se θ1, θ2, aqui é θ2 e aqui é θ2, não tem jeito, aqui vai ter que ser θ1 chinão. Tá? Bom,